A VIP de vingança de Violeta Castro, Violeta, olhou para o arranha-céus reluzente das indústrias Silveira com o coração a bater descontroladamente. Já tinham passado 8 anos, 8 longos anos, desde a última vez que ela tinha andado por esta parte de Lisboa. Ajeitou a lapela do seu fato azul marinho e olhou para o seu reflexo no espelho de mão. Aos 33 anos, mal reconhecia a pessoa em que se tinha tornado. A ingênua estudante de arte de 22 anos, com os dedos manchados de tinta, tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma mulher com um olhar perspicaz e um sorriso que parecia difícil de alcançar. Mãe, estamos atrasados? A voz ao seu lado trouxe-a de volta ao presente. Matias, o seu filho de 7 anos, olhava para ela com aqueles espantosos olhos azuis, idênticos aos do pai. Claro que não, querido. Estamos perfeitamente a horas. Violeta passou os dedos suavemente pelo cabelo louro dele. Lembras-te do que te disse? Esta reunião é muito importante para o novo trabalho da mãe. Nas indústrias Silveira, articulou Matias. Trabalhaste lá antes de eu nascer? Sim, é isso mesmo, respondeu Violeta com a garganta apertada. O que ela lhe tinha escondido era que as indústrias Silveira pertenciam ao pai dele, um pai que nem sequer sabia da sua existência. Estás pronto? Perguntou Violeta. Matias assentiu, e ela entrelaçou a sua pequena mão na dele enquanto entravam pelas portas giratórias. O átrio era exatamente como ela se lembrava, uma mistura de vidro e aço que exalava uma elegância fria. As memórias invadiram-na, esmagadoras e implacáveis. Ela tinha atravessado aquelas portas pela primeira vez como uma consultora de arte de 22 anos, contratada para curar a vasta coleção de arte da empresa. Foi naquele mesmo lugar que ela conheceu Rafael Silveira, o diretor executivo de 31 anos que tinha assumido as rédeas da empresa do seu pai. Em que posso ajudar hoje? A voz da recepcionista tirou-a bruscamente do seu devaneio. Olá, Violeta Castro. Tenho uma reunião agendada com o Sr. Pereira para as 10 em ponto. Os dedos da recepcionista deslizaram graciosamente sobre o teclado. Sim, Sra. Castro, o Sr. Pereira aguarda a sua chegada, 42º andar. Violeta assentiu levemente. Muito obrigada. Enquanto subiam no elevador, Matias encostou a cara ao vidro, a ver a cidade a ficar mais pequena. Violeta fechou os olhos, permitindo-se recordar o momento em que conheceu Rafael. Foi num leilão de arte. Ela estava lá para fazer um lance numa peça para um cliente, quando o viu do outro lado da sala. Alto, impecavelmente vestido, com uma presença que atraía a atenção sem esforço. Depois de ele ter superado o lance do seu cliente por uma obra de Rothko, ela aproximou-se dele, determinada a negociar. 60 milhões por um Rothko, ela disse, colocando-se no seu caminho. Pagou pelo menos 15 milhões a mais do que o necessário. Ele olhou para ela com aqueles espantosos olhos azuis, primeiro com surpresa e depois com diversão. É de fato a Violeta Castro, conselheira da Galeria Fonseca. Sou o Rafael Silveira. Ele estendeu a mão e, quando ela a apertou, uma faísca inegável surgiu entre eles. Eu pagaria o dobro pela peça perfeita, disse ele. 3 semanas depois, ele contratou-a para curar a coleção das indústrias Silveira. Meio ano depois, eles envolveram-se. 1 ano depois, casaram-se numa sumptuosa cerimônia que apareceu em todas as revistas da alta sociedade. O elevador tocou, devolvendo Violeta à realidade. Ao sair para o andar executivo, ela preparou-se para o que viria. Tinham passado 8 longos anos desde a última vez que ela viu Rafael. Não desde aquela fatídica noite chuvosa em que tudo desabou. Senhorita Castro, um homem de cerca de 40 anos, aproximou-se deles, estendendo a mão. Sou Eduardo Pereira, o chefe de aquisições. Aprecio a sua presença aqui hoje.
Agradeço a oportunidade, Sr. Pereira, disse Violeta enquanto apertava a mão dele. Este é o meu filho Matias. Um prazer conhecê-lo, jovem, comentou Eduardo, apertando a mão de Matias com uma formalidade exagerada que fez a criança sorrir. Eu fiz arranjos para que Matias fique na nossa sala de espera. A Laura dos Recursos Humanos irá acompanhá-lo. Temos uma variedade de livros, um tablet com jogos e muitos lanches. Violeta hesitou, a incerteza a brilhar na sua mente. Isso é muito atencioso, no entanto. Está tudo bem, mãe. Matias tranquilizou-a. Trouxe o meu livro sobre as maravilhas do espaço. Violeta abaixou-se para olhar nos olhos dele. Não vou demorar muito. Ser simpático com a Laura, está bem? Matias assentiu e Violeta viu uma mulher amável guiá-lo para uma zona de assentos aconchegante que era visível através de uma divisória de vidro. O seu filho parece ser bastante bem adaptado, comentou Eduardo enquanto se dirigiam para a sala de conferências. Sim, respondeu Violeta. Durante bastante tempo, fomos apenas os dois. Criar uma criança sozinha tem os seus desafios. A voz de Eduardo tinha um tom de compreensão. A minha irmã está a fazer isso com gêmeos. Não sei como ela consegue. Violeta disse com naturalidade que se faz o que é preciso pelos filhos. Ao chegar à sala de conferências, Eduardo segurou a porta para ela. Violeta respirou fundo e atravessou o limiar. 5 executivos estavam reunidos em volta da mesa, mas o seu olhar dirigiu-se instantaneamente para o homem na cabeceira, Rafael Silveira. Ele parecia mais maduro, com fios prateados nas têmporas, mas de resto ainda era o mesmo, ainda incrivelmente atraente, ainda a irradiar a mesma força discreta. Por um instante, os olhares deles encontraram-se, e ela não encontrou nenhum indício de familiaridade nos olhos dele. Pouco a pouco, o seu semblante mudou de uma cortesia curiosa para um espanto completo. Esta é a Violeta Castro, mencionou Eduardo, a consultora de marketing de quem eu lhe falei. As suas contribuições para a Coronas foram verdadeiramente excepcionais. O que é que se passa? A voz de Rafael cortou a sala com precisão. Que tipo de jogo estás a jogar? Eduardo olhou perplexo. Peço desculpa, mas não entendo o que quer dizer. Está tudo bem, Eduardo, disse Violeta com a voz firme, embora o seu coração estivesse acelerado. Eu já me encontrei com o Sr. Silveira antes. Encontramo-nos antes? Rafael levantou-se, com as palmas das mãos firmemente apoiadas na mesa. Violeta era a minha amada esposa. O ambiente ficou em silêncio. Eduardo olhou para eles com a boca aberta de incredulidade. Ele realmente não fazia ideia? O seu nome de solteira? Depois do divórcio, voltei a usar o meu nome de solteira, explicou Violeta, com o olhar fixo em Rafael. Todos para fora, murmurou Rafael em voz baixa. Quando não houve resposta, ele elevou o tom. Naquele momento, os executivos levantaram-se apressadamente, recolhendo os seus tablets e documentos antes de saírem da sala. Eduardo parou no limiar, lançando um olhar de remorso a Violeta antes de fechar suavemente a porta atrás dele. Durante um longo período, Rafael e Violeta simplesmente olharam um para o outro. Depois de 8 longos anos, ele finalmente falou, o seu tom inesperadamente suave. Depois de 8 anos de silêncio, atreves-te a entrar na minha empresa com intenções enganadoras? Eu não menti sobre nada, respondeu Violeta. Eduardo entrou em contato comigo depois de rever o meu portfólio. Só depois da nossa primeira reunião é que percebi que ele fazia parte da sua equipa. Então, não pensaste em mencioná-lo naquela altura? Teria me escolhido se soubesse? A risada de Rafael foi áspera. Absolutamente não. Então, a tua resposta é clara. Violeta colocou o seu portfólio na mesa. Além disso, o meu trabalho é um testemunho das minhas habilidades. A campanha da Coronas viu um crescimento notável de 22% na sua cota de mercado.
Não me importa se trouxeste os mortos de volta à vida, espetou Rafael. Tu desapareceste durante 8 longos anos, Violeta. Silêncio. Sem mensagens, sem correspondência. Simplesmente desapareceste. Depois de me teres dito para sair da tua vida, Violeta lembrou-o. A sua própria frustração finalmente entrou no seu tom. Depois das tuas acusações sobre ações que eu nunca consideraria. Depois de me teres deitado fora como se eu não valesse nada, tu foste embora, respondeu ele. Nunca te esforçaste para salvar o nosso casamento. Esforçar-me? Violeta soltou uma risada áspera. Fizeste a segurança expulsar-me da nossa casa durante a noite. As nossas contas foram congeladas. Fizeste os teus advogados entregarem-me os papéis do divórcio durante o funeral dos meus pais. O que se supunha que eu deveria enfrentar, Rafael? Um breve vislumbre do que poderia ter sido remorso passou pelo seu rosto, apenas para ser rapidamente obscurecido pela familiar fachada gelada que ela se lembrava dos seus últimos momentos juntos. O que te traz aqui, Violeta? É isso mesmo? Violeta endireitou os ombros. Para o cargo. Apesar do que possas acreditar, nem tudo gira à tua volta, Rafael. Assim que ele estava prestes a responder, uma batida ressoou na sala. E a porta abriu-se para revelar Laura, dos recursos humanos, com a sua expressão tingida de remorso. Peço desculpa pela interrupção, Sr. Silveira, mas... Está tudo bem, Laura, disse Violeta, olhando para a porta. Está tudo bem com o Matias? Ele está perfeitamente bem, Laura assegurou-lhe. Ele estava apenas curioso para saber quanto tempo mais demoraria. Já estou a sair, Violeta assegurou. Quando Laura fechou a porta, Violeta virou-se para ver Rafael a olhar para ela com uma expressão peculiar. Matias? Repetiu. Tens um filho? Violeta manteve o seu olhar sem hesitar. Sim. Que idade tem? 7. A mandíbula de Rafael ficou tensa. 7. Então, quando é que te casaste de novo? Eu não o fiz. O seu olhar aguçou-se enquanto ele contemplava em silêncio. 7 anos. Isso implicaria... A sua tez ficou sem cor. Ele é meu. A porta abriu-se mais uma vez, antes que Violeta pudesse responder. E desta vez foi o próprio Matias quem espreitou a cabeça. Mãe, posso por favor tomar outra caixa de sumo? A Laura disse que eu tinha de te perguntar. Violeta conseguiu esboçar um sorriso. Absolutamente, meu amor. Outra está bem, mas Matias tinha desviado o olhar. O seu olhar estava fixo em Rafael, a sua testa franzida em profunda concentração. O senhor é o Sr. Silveira? Rafael parecia paralisado, a olhar para a criança que refletia os seus próprios espantosos olhos azuis. Sim, sou eu. Matias entrou na sala com propósito, estendendo a mão como lhe tinham ensinado. O meu nome é Matias Castro. É um prazer conhecê-lo. Rafael instintivamente estendeu a mão agarrando a pequena com um aperto suave. É um prazer conhecê-lo também, Matias. Matias inclinou a cabeça. O senhor parece o homem nas fotos antigas da minha mãe. Violeta sentiu o seu coração gelar. Matias, por que não consideras voltar com a Laura? Eu termino isto em breve. Entendido. Matias dirigiu-se para a porta, mas hesitou um momento antes de a atravessar. Sr. Silveira, o senhor tem interesse em espaço? Rafael pareceu lutar para escolher as suas palavras. Sim, de fato. Eu também, respondeu Matias. Um sorriso radiante iluminou o seu rosto. Eu aspiro a ser astronauta no futuro. E com isso ele desapareceu, deixando para trás um profundo silêncio. Rafael confrontou Violeta, o seu rosto uma tempestade de sentimentos. Ele é meu. Embora não fosse uma pergunta, Violeta optou por responder de qualquer forma. Sim, tu impediste-o de estar comigo. Durante um período de 7 anos. 8. Violeta corrigiu suavemente. Eu já estava à espera quando parti. A mão de Rafael bateu na mesa com força. As tuas ações foram injustificadas. Eu tinha todo o direito. Eu tinha todo o direito, replicou Violeta. As tuas intenções foram inequivocamente transmitidas. Tu desejavas afastar-te de mim. Ele é meu filho. Um filho sobre o qual não tinhas a menor ideia até há apenas 5 minutos. Violeta apontou.
Um filho que prosperou e encontrou alegria sem a tua presença na vida dele. Rafael parecia como se tivesse acabado de ser atingido. Ele sabe? O que é que posso partilhar sobre mim mesmo? Violeta abanou suavemente a cabeça, um gesto subtil que dizia muito. Ele entende que o pai dele esteve ausente da vida dele. Isso é tudo. Isso é tudo? A voz de Rafael elevou-se. Isso é tudo? Não sou alguém que simplesmente se afastou do seu filho? Violeta, sou o pai dele e tu mantiveste-o longe de mim. Alguma vez o desejaste? Violeta desafiou-o. Se eu te tivesse revelado a minha gravidez naquela noite, teria feito alguma diferença? Rafael abriu os lábios para responder, apenas para o selar mais uma vez. O silêncio falava por si. Pensei que sim, murmurou Violeta suavemente. Ela pegou no seu portfólio. Devo ir-me embora. Espera! A voz de Rafael saiu inesperadamente áspera. Onde vais ficar? O solar, respondeu Violeta. Amanhã regressamos ao porto. Porto? Rafael aproximou-se dela. Então estiveste no porto todo este tempo? É significativo? Perguntou Violeta com um toque de exaustão. Absolutamente. Tem importância. Rafael passou a mão pelo cabelo. Um movimento tão familiar que despertou uma dor profunda no coração de Violeta, apesar dos seus esforços para resistir. Não pode simplesmente atirar esta revelação e ir embora, Violeta. Deveríamos ter uma conversa. Estamos a conversar, tia. Rafael forneceu um esclarecimento sobre Matias. Quanto aos arranjos, Violeta sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de arranjos estamos a discutir? Que tipo de arranjos? Vamos começar com as visitas, sugeriu Rafael. Ele é meu filho. Eu tenho direitos, Violeta salientou. Direitos que tu nunca percebeste que desejavas até há apenas alguns momentos. Isso não altera a verdade de que ele me pertence, afirmou Rafael. Desejo conhecê-lo melhor. O que acontece quando o aborrecimento se instala? Perguntou Violeta. Quando ele perturbar a ordem cuidadosamente curada da tua vida, tu também o vais pôr de lado? Uma careta de angústia cruzou os traços de Rafael. Tu realmente vês-me assim? Que eu abandonaria o meu próprio filho? Abandonaste-me a mim, Violeta lembrou-lhe. A tua esposa. Isso foi incomum, comentou Rafael suavemente. Tu desapontaste-me. Nunca te traí. Violeta insistiu, com a voz a tremer um pouco. De todo. No entanto, a tua resolução de me ver da pior forma era tão forte que te recusaste a ouvir-me. Por um breve instante, Rafael pareceu hesitar. Abanou a cabeça, tentando dissipar o nevoeiro de confusão. Janta comigo esta noite. É essencial que tenhamos uma discussão aprofundada sobre isto. Eu acho que essa não é a melhor forma de agir. Por favor, Violeta. A sua voz tinha uma qualidade incomum que captou a atenção dela. Um toque de fragilidade. Apenas jantar, pelo bem de Matias. Violeta fez uma pausa. A sua incerteza era evidente antes de dar um aceno hesitante. Está bem, jantar. No entanto, Matias não estará presente. Eu não me referirei a ti como o pai dele até que eu tenha clareza sobre as tuas intenções. Rafael inclinou a cabeça com um gesto rígido. Isso parece razoável. Às 8 em ponto, no local do Daniel. Eu farei arranjos para que um veículo seja enviado. Eu consigo arranjar-me para ir por minha conta, disse Violeta enquanto se movia em direção à porta. Violeta, Rafael chamou-a. Ela hesitou, mas manteve as costas viradas. Ele parece ser um jovem bastante extraordinário. Violeta permitiu que um leve sorriso se desenhasse nos seus lábios. Sim, ele é. Ela abriu suavemente a porta. Ele é a coisa mais incrível que já entrou na minha vida. Enquanto se afastava, Violeta sentiu o olhar de Rafael nas suas costas. A primeira etapa da sua estratégia tinha sido executada com sucesso. Esta noite marca o início da próxima etapa, o xadrez da vingança.
Depois de 8 anos de planeamento meticuloso, de se levantar das cinzas, de curar das profundas cicatrizes da traição, ela estava finalmente preparada para reclamar tudo o que o homem lhe tinha roubado. O que Rafael não sabia, o que ele não podia sequer imaginar, era que o jantar daquela noite tinha uma importância para além de Matias. O assunto dizia respeito a documentos guardados no cofre do hotel de Violeta. Arquivos que podiam levar à queda das indústrias Silveira, deixando tudo em ruínas. Arquivos de imenso valor, ou pelo menos merecedores de uma consequência tão drástica. Violeta parou em frente ao espelho na sua suíte do hotel, ajustando cuidadosamente o tecido do seu vestido preto. Simples, mas refinado, infundido com um toque de ousadia. Uma peça feita para a confrontação. "Estás linda, mãe", disse Matias do seu lugar. Sentado de pernas cruzadas na cama, com uma enciclopédia do espaço aberta à sua frente, Violeta sorriu ao ver a imagem do seu filho no espelho. "Agradeço, querido. Vai jantar com o Sr. Silveira?" perguntou Matias, o seu olhar voltando para as páginas. "O senhor de hoje?" A mão de Violeta parou. "Sim." "O que te fez chegar a essa conclusão?" Matias simplesmente encolheu os ombros. "Ouvi-te a falar ao telefone com a tia Sofia. Mencionaste o nome dele." Violeta decidiu pisar com mais cuidado nas suas conversas. Matias sempre teve um olhar aguçado, mas recentemente parecia notar cada detalhe. "O Sr. Silveira e eu precisamos de falar sobre alguns assuntos. Ele é o das tuas fotos antigas? O que está guardado na caixa debaixo da tua cama?" Violeta virou-se para encontrar o olhar do seu filho. "Estiveste a vasculhar as minhas coisas?" Matias mostrou uma certa timidez, uma admissão subtil da sua situação. "No mês passado, embarquei numa busca pelo meu presente de aniversário. Por acaso, deparei-me com a caixa." Ele fez uma pausa, a incerteza a brilhar nos seus olhos. "Ele pode ser o meu pai?" A pergunta pairava no ar. Violeta sempre tinha antecipado este momento. No entanto, ela tinha-o imaginado de uma forma diferente. Tinha-o planeado de outra forma. "Por que é que perguntas isso?" Ela desviou, sentando-se na beira da cama. Matias comentou com um toque de simplicidade. "Ele tem olhos como os meus." Quando ele olhou para mim hoje, havia um olhar de espanto genuíno no rosto dele, como se ele tivesse encontrado um fantasma. A mente aguçada da criança sempre se tinha provado ser tanto um presente como um obstáculo. Violeta soltou um suspiro cansado. "Isto é bastante complicado, Matias. Parece que tu recorres frequentemente a essa resposta quando te confrontas com uma pergunta que preferias evitar." Apesar do seu melhor julgamento, Violeta encontrou-se a rir. "Tu és bastante inteligente, não és?" Matias assentiu solenemente. "É o que o diretor da escola também pensa." Violeta estendeu a mão para acariciar suavemente o cabelo dele. "O Sr. Silveira e eu conhecemo-nos há muitos anos, antes de tu chegares a este mundo. Casaste com ele?" Matias avançou. Violeta fez uma pausa por um momento antes de dar um leve aceno. "Sim, nós casamos. Ele é o meu pai." Desta vez não foi uma pergunta, e Violeta sentiu uma constrição no seu peito. Não era suposto acontecer assim. Não neste momento. Sim, de um ponto de vista biológico, a resposta é afirmativa. "Por que é que não partilhaste isso comigo?" Devido a isso, Violeta lutou para encontrar a expressão perfeita. Às vezes, até os adultos cometem erros. Às vezes, a sua dor inflige feridas tão profundas que a sua presença se torna insuportável para o outro. "Ele causou-te dor?" A voz de Matias tinha uma intensidade calma.
Os pensamentos de Violeta correram de volta para aquela noite tempestuosa de 8 anos atrás. As acusações duras, a raiva gelada refletida no olhar de Rafael e os seguranças a expulsá-la da sua casa, deixando-a apenas com a roupa que vestia e a sua mala. Ela lembrou-se das noites que passou no seu carro, sobrecarregada pelo choque e pela angústia, incapaz de contemplar o seu próximo destino. Sim, sim, ela murmurou suavemente. Ele causou-me muita dor. Então eu não gosto dele, Matias declarou, fechando o seu livro com um estrondo decisivo. Não é tão simples assim, Matias. Violeta escolheu as suas palavras com grande precisão. O Sr. Silveira não sabia da tua existência até hoje. Matias franziu o senho. O que nos detém? Quando me causou dor, eu escolhi afastar-me. Eu nunca lhe mencionei que estava à espera de um filho. Qual é a razão? Uma pergunta aparentemente simples que se torna uma resposta complexa. Como poderia ela transmitir a uma criança de 7 anos a complexa mistura de orgulho, dor e medo que tinha influenciado a sua escolha? Como poderia ela revelar-lhe a evidência que ela tinha descoberto mais tarde? A corrupção enraizada nas indústrias Silveira que Rafael tinha orquestrado ou ignorado conscientemente. Admito que tive medo, um sentimento que tinha alguma verdade. Preocupada que ele não estivesse à altura como pai para ti. É essa a razão pela qual viemos aqui? É possível que eu o conheça. Violeta fez uma pausa, a incerteza a brilhar na sua mente. Ela reconheceu que, em parte, mas também pelo bem da minha carreira. E há alguns assuntos que eu preciso de abordar com o Sr. Silveira da nossa história. Uma batida repentina na porta quebrou o momento. Essa deve ser a Laura, comentou Violeta, sentindo-se grata pela mudança de foco. Ela tinha arranjado para que Laura dos Recursos Humanos cuidasse de Matias esta noite, uma decisão calculada. Laura encontrava-se a navegar pelos sistemas internos das indústrias Silveira, a vigiar Matias. Enquanto isso, sem saber, um programa no portátil de Violeta estava a duplicar sigilosamente arquivos da unidade USB que Laura tinha inadvertidamente trazido. Violeta abriu a porta de par em par, revelando Laura do outro lado, com o seu sorriso radiante e acolhedor. Olá, senhora Castro. Saudações, Matias. Eu peguei numa seleção de filmes e videojogos. Ela levantou uma mala. Espero que isso seja aceitável. Isso é perfeito, comentou Violeta. Eu realmente aprecio a sua vontade de intervir com tão pouca antecedência. Não há problema de todo, disse Laura enquanto entrava na suíte. O Sr. Pereira abordou-me diretamente. Parece que ele pode estar arrependido do desconforto desta manhã. Violeta tranquilizou-a, dizendo que não era culpa dela. Ela olhou para Matias. Certifica-te de que é simpático com a Laura, está bem? Eu não vou demorar muito. Posso ficar acordado por ti? Matias perguntou. Esta noite não, meu amigo. A hora já passou da tua hora habitual de descanso. Continuaremos a nossa conversa amanhã, garanto-te. Ela pressionou suavemente os seus lábios na coroa da cabeça dele, murmurando um afetuoso "Eu amo-te", antes de pegar na sua mala e sair pela porta. Enquanto ela fechava a porta, ela notou que Laura estava a organizar o seu portátil na secretária, posicionado perfeitamente ao lado do próprio computador de Violeta, exatamente como tinham planeado. O restaurante ficava a uma curta caminhada da praça e Violeta intencionalmente fez a sua entrada 10 minutos atrasada, uma mudança sutil na dinâmica que permitia que Rafael fosse o que esperava desta vez. O maître guiou-a para uma sala de jantar íntima escondida na parte de trás do restaurante, onde Rafael aguardava a sua chegada. Ele tinha vestido um fato de cor carvão que lhe caía perfeitamente, e por um momento fugaz, Violeta encontrou-se a recordar o seu primeiro encontro. "Estás linda!"
ele disse, e a genuína cordialidade na sua voz apanhou-a de surpresa. Obrigada. Um empregado de mesa tinha-a gentilmente retirado. Vinho. Rafael gesticulou com a mão para uma garrafa de Chateau Margaux. Tu lembraste-te? Disse Violeta, a sua voz tingida de surpresa. Sempre tinha sido o seu favorito durante o seu casamento. Eu lembro-me de cada detalhe sobre ti, Violeta, murmurou Rafael, enquanto o empregado de mesa enchia 2 taças, apesar das tuas suposições. O empregado de mesa retirou-se discretamente, permitindo que eles desfrutassem da sua solidão na sala ricamente decorada. Onde está o Matias esta noite? Perguntou Rafael, saboreando um gole do seu vinho. Violeta respondeu, no hotel com uma ama. Na verdade, é a Laura do Departamento de Recursos Humanos. As sobrancelhas de Rafael levantaram-se de surpresa. Confias nos meus funcionários para cuidar do nosso filho, mas não confias em mim? Eu conheci a Laura há 12 horas completas, o que é precisamente 12 horas a mais do que a tua familiaridade com o Matias. Rafael pousou a sua taça com cuidado. É realmente a minha decisão? Sim, Violeta concordou. Pertenceu a mim. Uma decisão a que cheguei depois de me teres deitado fora como se eu não valesse nada, alimentada por falsidades. Não eram falsidades, Violeta. A voz de Rafael adquiriu um tom de aço. Eu revi os e-mails. Eu notei as transações das nossas contas para a tua pessoal. 500 mil euros drenados num período de 6 meses. Posteriormente, as comunicações para o João sobre o encontro em Belo Horizonte, assim que tu tivesses gerido os teus assuntos. Violeta soltou uma risada áspera. Ocorreu-te alguma vez perguntar sobre isso? Posso ter a oportunidade de esclarecer a minha perspectiva? O que precisava de esclarecimento? A minha esposa estava a roubar-me e a conspirar para fugir com o meu amigo mais próximo. O teu amigo? Violeta enfatizou. Eu só tinha uma familiaridade fugaz com o João Monteiro. Ele era o teu confidente do internato, o teu parceiro nas aventuras de pesca. Ao longo de todo o nosso casamento, eu tive talvez 10 conversas com ele. Os e-mails eram fraudulentos? Violeta interrompeu abruptamente. Se me tivesses concedido apenas 5 minutos para apresentar o meu caso, eu poderia ter provado o meu ponto claramente. Rafael olhou fixamente para ela. O que poderia motivar alguém a fabricar e-mails entre tu e o João? Violeta disse sem rodeios. Para se livrar de mim, para criar uma divisão entre nós. E funcionou esplendidamente, não funcionou. Estavas tão ansioso para assumir o negativo sobre mim. Uma faísca de incerteza passou pela expressão de Rafael. Se o que tu dizes tem algum peso, então, por que é que tu não tomaste uma posição contra? O que poderia levar alguém a desaparecer durante 8 anos? Violeta saboreou o seu vinho, pesando as suas palavras com precisão. Quando a pessoa que tu mais prezas na vida te deita fora sem um momento de hesitação, isso transforma-te. O meu coração partiu-se. Eu encontrei-me à espera de um bebê e de repente sem um tostão. Confrontar-te e a tua equipa de especialistas legais não estava propriamente no topo da minha agenda. Estavas à espera de um bebê, repetiu Rafael, a sua voz vazia, acompanhada do meu pequeno. Tu nunca me mencionaste isso. Teria feito alguma diferença? Violeta desafiou-o. Ou terias pensado que eu estava a tentar prender-te? Quanto ao bebê não ser teu, Rafael encolheu-se. Eu nunca faria isso. Não farias? Violeta insistiu. Pensaste que eu poderia cometer roubo e traição sem qualquer prova real? Por que não incluir o prender um bebê na lista? Assim que Rafael estava prestes a responder, o empregado de mesa reapareceu com os seus aperitivos, criando uma breve pausa na conversa. Uma vez que eles se encontraram sozinhos de novo, a voz de Rafael emergiu, suave e contida. Matias parece extraordinário, inteligente, perfeitamente equilibrado. Ela concordou,
incapaz de esconder o orgulho que o seu tom tinha. No topo da sua turma, ele tem para uma audiência de 5º ano. Fascinado pelo cosmos e pelas maravilhas da ciência, exatamente como eu, murmurou Rafael suavemente. Quando eu era criança, eu sonhava em explorar o cosmos como um astronauta. Violeta assentiu. Tu mencionaste-o uma vez, depois da nossa viagem ao Centro Espacial de Lisboa durante a nossa lua de mel. Um sorriso fugaz desenhou-se nos lábios de Rafael. Lembraste-te disso? Eu também me lembro de tudo, Rafael. O silêncio envolveu-os, espesso com memórias e coisas não ditas. Esta noite, finalmente, Violeta revelou. Ele perguntou por ti. Matias, tu desenterraste uma coleção de fotografias antigas. Ele perguntou se eras o pai dele. O garfo de Rafael tinteou contra o seu prato. O que lhe disseste é a verdade. De fato, de um ponto de vista biológico, isso é exato. Biologicamente, repetiu Rafael, a sua mandíbula apertada, como se isso fosse tudo. Neste momento, isso é tudo, Violeta apontou. Tu não preencheste o papel de um pai em nenhum sentido significativo, porque tu não me deste a oportunidade. Rafael replicou, a frustração a voltar ao seu tom. O que vem a seguir? Violeta perguntou. Agora que tens este conhecimento sobre ele, o que é que tu desejas, Rafael? Realmente. Rafael reclinou-se na sua cadeira, o seu rosto uma máscara de inescrutabilidade. Desejo conhecer melhor o meu filho. Desejo que ele me entenda realmente. Eu já perdi 7 anos da vida dele. Não posso suportar perder mais. Que sugestões tens para alcançar isso? A nossa casa é no Porto. A tua existência desenrola-se neste momento. Volta atrás. Rafael instruiu com naturalidade. Eu farei arranjos para que tu tenhas um apartamento. Eu cobrirei os custos da educação de Matias. Podemos estabelecer um acordo de custódia. Violeta soltou uma gargalhada cheia de incredulidade. É realmente assim tão simples? Tu realmente achas que eu mudaria completamente as nossas vidas apenas porque tu escolheste agora assumir o papel de um pai? Ele é o meu filho, Rafael afirmou, a sua voz a elevar-se um pouco. Ele é o meu filho, Violeta insistiu. Fui eu quem o criou. Eu fui a que esteve ao lado dele durante a doença dele, a guiá-lo através das páginas dos livros, a aliviar os seus joelhos esfolados com beijos suaves e a banir as sombras que espreitavam debaixo da sua cama. Tu és simplesmente um mestre da genética. O brilho de angústia no seu olhar trouxe um prazer perverso a Violeta. Excelente. Permite-lhe sentir dor. Permite-lhe experimentar até uma pequena parte do que ela tinha suportado. Eu tenho direitos, Rafael disse suavemente. Direitos sob a lei. Estás a insinuar algo ameaçador? Perguntou Violeta, a sua voz tingida de uma suavidade perigosa. Estou simplesmente a apresentar um fato, respondeu Rafael. Se me pressionares, eu tomarei ações legais. Dados os meus recursos, quem é que tu achas que sairá vitorioso? Um arrepio percorreu o corpo de Violeta. Este era o Rafael que persistia na sua memória desses últimos momentos, friamente preciso, a empunhar a sua autoridade como se fosse uma espada. Tu realmente submeterias o Matias a isso, uma luta pela custódia? Eu não quero, disse Rafael. No entanto, eu farei se for necessário. Violeta pôs de lado o seu guardanapo, uma ideia a começar a tomar forma nos seus pensamentos. E se eu decidir ficar em Lisboa por um tempo? Uma fase de teste. Por que é que não dedicas tempo a familiarizar-te com o Matias e a explorar como as coisas se desenrolam? Rafael pareceu surpreendido com a sua admissão. Tu farias isso? Para o benefício de Matias, Violeta comentou, observando-o intensamente. Só se tu concordares com as minhas condições. Quais são elas? Inicialmente procedemos com cautela.
Tu abstens-te de revelar que és o pai dele de imediato. Estabelece uma conexão com ele inicialmente. Rafael assentiu hesitantemente. Isso parece razoável. O que mais há? Eu estou à procura de um emprego, Violeta expressou. Um genuíno, não um ato de caridade. Eu investi tanto esforço na minha carreira que não a vou abandonar agora. Receio que eu não possa contratar-te nas indústrias Silveira. Rafael declarou sem qualquer emoção. Isto parece ser demasiado complexo, Violeta concordou. Não nas indústrias Silveira. No entanto, tu possuis valiosas conexões. O que eu procuro é simplesmente uma ou duas introduções. Rafael observou-a intensamente durante um longo período. O que se passa com a terceira condição? Violeta manteve o seu foco nele. Transparência financeira completa em relação às indústrias Silveira. Se eu estou a pensar em vincular o futuro de Matias à tua empresa, eu devo estar certa da sua estabilidade. Isso é ridículo, Rafael zombou. A minha empresa destaca-se como uma das mais bem-sucedidas do país. Se esse é o caso, então tu não tens nada a esconder, comentou Violeta, encolhendo os ombros. Estas são as minhas condições. Rafael estreitou os olhos. O seu olhar aguçou-se. O que faz isso parecer a verdadeira motivação para a tua presença? Em que jogo estás envolvida, Violeta? Nenhum jogo, disse Violeta com uma facilidade praticada. Simplesmente a salvaguardar o bem-estar do meu filho. Estamos de acordo, então? Rafael fez uma pausa. A sua suspeita era evidente em relação à sua inesperada vontade de ajudar. Eu procuro a custódia legal conjunta, em última análise, ele comentou enquanto notava a mudança no semblante de Violeta. Depois de Matias e eu termos construído uma conexão, Violeta fingiu refletir sobre isso. Vamos aprofundar-nos nisso. Depois do período de teste, qual é a duração? Violeta propôs um período de 3 meses. Isto deve fornecer-nos tempo suficiente para determinar se este arranjo é viável. Rafael inclinou a cabeça com deliberação. Muito bem, 3 meses. Ele estendeu a sua mão sobre a mesa. Chegamos a um acordo. Violeta agarrou a mão dele, lutando para manter uma fachada calma, mesmo quando as ondas de vitória surgiam dentro dela. Os seus dedos roçaram os dele com uma sensação de familiaridade, trazendo momentaneamente memórias do homem que ela uma vez tinha amado, antes que a ambição e a paranoia o transformassem num estranho que ela já não podia identificar. Para os novos começos, Rafael declarou, levantando a sua taça de vinho. Para os novos começos, repetiu Violeta, batendo a sua taça contra a dele, a sua mente a divagar para os finais definitivos. O resto da refeição desenrolou-se numa estranha coreografia de decoro, intercalada com fugazes lembranças da sua conexão uma vez fechada. Rafael partilhou com ela a história do falecimento da sua mãe, que tinha ocorrido 2 anos antes. A notícia atingiu Violeta com uma profunda sensação de tristeza, já que Leonor Silveira sempre lhe tinha mostrado bondade. Violeta relatou histórias cuidadosamente escolhidas dos anos de formação de Matias, observando a mistura de felicidade e tristeza que piscava no rosto de Rafael com cada marco que ele não tinha experienciado. Quando a sobremesa foi servida, Violeta notou que Rafael estava a começar a baixar a guarda. Quando ele sorriu para o conto de Matias de 5 anos, a tentar construir uma nave espacial com caixas de cartão, era um sorriso genuíno, do tipo que anteriormente tinha feito o seu coração acelerar. Ele realmente lembra-me de mim mesmo nessa idade, comentou Rafael, abanando a cabeça com espanto. A minha mãe frequentemente contava histórias de me encontrar a dormir entre uma coleção de livros espaciais e modelos inacabados. Violeta comentou que ele também capta
a tua atenção. Uma vez que ele começa uma tarefa, ele persevera até que seja concluída, independentemente de quanto tempo lhe leve. Rafael reconheceu que a teimosia é um traço profundamente enraizado na linhagem do Silveira. Depois de um momento de silêncio, eu gostaria que ele usasse o meu nome de solteira. E assim, a fugaz cordialidade dissipou-se no ar. Essa não é uma opção neste momento, Violeta declarou com convicção. Ele pertence à família Silveira. Violeta, o único e último descendente da minha linhagem. Ele é um Castro, Violeta esclareceu. Essa tem sido a sua essência durante toda a sua existência, porque tu decidiste mantê-lo longe de mim. Rafael lembrou-lhe, a sua voz tingida de nova fúria. Nós não vamos passar por isto de novo, comentou Violeta, afastando o seu prato de sobremesa. O passado fica para trás. Vamos manter os nossos olhos no que nos espera, está bem? Rafael soltou um sopro lento, claramente a trabalhar para controlar a sua raiva. De fato, tens razão. Peço desculpa. Ele sinalizou ao empregado de mesa para a conta. Poderias recordar-me onde é que estás hospedada? O solar, certo? Um carro será arranjado para te levar de volta? Isso não é necessário, disse Violeta levantando-se. A noite é bastante agradável. Eu vou dar uma caminhada. Rafael murmurou algo sobre a sua independência, deixando Violeta insegura se o seu tom transmitia admiração ou crítica. Fora do restaurante, um silêncio incômodo permaneceu entre eles. Agradeço o jantar, comentou Violeta com um toque de formalidade. Quando é que eu poderei ver o Matias? Rafael ficou com as mãos nos bolsos, um ar incomum de incerteza sobre ele. Violeta decidiu levá-lo ao Parque da Estrela amanhã, junto ao tranquilo Lago dos Barcos. 12:00. Rafael assentiu. Eu estarei presente. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Pelo que vale, Violeta, parece uma eternidade desde a última vez que nós nos conectamos. A revelação repentina apanhou-a completamente de surpresa. Depois de 8 anos de planear meticulosamente a sua vingança e fortalecer o seu coração contra ele, as suas simples palavras pairavam, ameaçando destroçar a sua inabalável resolução. Boa noite, Rafael, ela disse, virando-se antes que ele pudesse vislumbrar a confusão no seu olhar. Enquanto caminhava de volta para o hotel, os pensamentos de Violeta surgiram com intensidade. Uma parte dela sentia-se triunfante. Tudo estava a desenrolar-se como previsto. Rafael já lhe estava a fornecer o que ela procurava. Momentos em Lisboa, entrada no seu reino e em breve entrada nas indústrias Silveira. Os documentos financeiros a que o seu contacto tinha aludido em breve seriam acessíveis. No entanto, outro aspecto dela, um que ela acreditava que se tinha desvanecido, agitou-se pela autêntica dor refletida no olhar de Rafael enquanto ele relatava os anos perdidos com o seu filho. Ele, afinal de contas, tinha se lembrado do seu vinho preferido. Através do seu sincero reconhecimento da sua ausência, ela poderia ter cometido um erro. Havia uma narrativa mais profunda por trás da sua separação que ela desconhecia? Violeta desfez as dúvidas com um decidido movimento de cabeça. Ela não podia permitir-se a ternura agora, não quando ela estava tão perto de alcançar a sua ambição. Rafael Silveira tinha-a destroçado uma vez. Ela recusou-se a permitir-lhe a oportunidade de repetir as suas ações. No seu quarto de hotel, ela descobriu Laura absorta numa revista, enquanto Matias dormia placidamente na sua cama. Como foi? Murmurou Violeta suavemente. Um sonho absoluto, respondeu Laura, recolhendo as suas coisas. Extremamente educado e muito inteligente. Tu realmente te superaste com ele, Sra. Castro. Obrigada, disse Violeta, enquanto a acompanhava até a porta. Obrigada por estares aqui para testemunhar a atuação dele esta noite.
Sempre que precisar, é só me avisar, respondeu Laura com um sorriso brilhante. O meu portátil está a processar essa atualização de software a que se referiu, mas deve estar completa pela manhã. Excelente, comentou Violeta, lutando para manter um semblante composto. Bons sonhos, Laura. Assim que a porta clicou, Violeta correu para o seu portátil para ver o que a aguardava. O programa tinha tido sucesso. A unidade USB de Laura estava completamente duplicada. Amanhã, enquanto Rafael desfrutava de um dia alegre com Matias no parque, Violeta estaria a descobrir meticulosamente os segredos que João Monteiro tinha escondido todos estes anos. João Monteiro, o companheiro mais antigo de Rafael, de quem se murmurava que tinha estado envolvido numa relação romântica com Violeta. O homem que tinha desaparecido, sem deixar rasto 3 dias depois da decisão de Rafael de deitar de lado Violeta. Um homem foi descoberto 2 semanas depois, num quarto de hotel em Belo Horizonte, um aparente suicídio. No entanto, Violeta estava ciente da verdade. João não foi responsável pela sua própria morte. Ele estava ciente de muito mais do que deveria ter sido, assim como ela estava neste momento, e esse conhecimento estava destinado a pôr Rafael Silveira de joelhos. Violeta fechou o seu portátil e caminhou para a janela, a olhar para o reluzente horizonte de Lisboa. Durante 8 anos, a vingança tinha alimentado a sua existência, a sua motivação para se levantar a cada dia. Agora que ela estava tão perto, por que é que, de repente, ela se sentia tão amarga? Ela lançou um olhar fugaz a Matias, que jazia num sono tranquilo, felizmente ignorante da tempestade que se formava nas sombras. Estaria ela a tomar a decisão certa? Poderia a sua busca por vingança finalmente levá-la à tranquilidade que ela ansiava? Ou simplesmente levá-la a perdas adicionais com Matias em primeiro plano? Depois de 8 longos anos, uma faísca de dúvida entrou na mente de Violeta pela primeira vez. Verdade e redenção, sob o sol brilhante do meio-dia, o Parque da Estrela brilhava com vida, enquanto Matias corria para a frente, cativado pelos pequenos veleiros que navegavam graciosamente no lago dos barcos. Violeta observou-o de um banco, com o coração pesado pela revelação que ela tinha desenterrado nos arquivos de Laura na noite anterior. Ele realmente tem uma paixão por espaço, não é? Violeta reconheceu a voz de Rafael, sem necessidade de se virar. Assim que ela encontrou a sua voz, ela respondeu enquanto ele se sentava ao lado dela. Rafael vestia calças de ganga e uma camisola, um contraste acentuado com o seu típico traje corporativo. Ele parecia mais jovem, a assemelhar-se ao homem por quem ela se tinha apaixonado uma vez. "Informaste-o que eu estaria presente?" perguntou ele, o seu olhar fixo em Matias com grande interesse. "Sim, ele está ciente de que nos estamos a encontrar com um amigo meu." Violeta fez uma pausa, a incerteza a brilhar na sua mente. "Rafael, antes de nos dirigirmos para lá, há algo que eu preciso de discutir contigo." "O que é exatamente?" Violeta respirou fundo. "Eu descobri algo nos arquivos que recuperei da unidade USB de Laura." "Perdoa-me, o que é que tu disseste?" "É que o João não se suicidou, pois não?" perguntou Violeta suavemente. A tez de Rafael desvaneceu-se para um tom fantasmagórico. "O que é que tu queres dizer?" "Eu possuo os e-mails, Rafael. Os genuínos, não as imitações que alguém te reencaminhou. O João desenterrou uma revelação dentro da divisão sul-americana das indústrias Silveira. Atividades de extração ilegais, incumprimentos das regulamentações ambientais e pagamentos corruptos a funcionários." Violeta observou a sua expressão intensamente. "Ele definitivamente ia denunciar, não ia? Essa é a razão pela qual ele te abordou." Rafael levantou-se de repente.
Isto é completamente ridículo. Se tu estás a tentar coagir-me, Violeta interrompeu. Eu não estou. Eu procuro compreender os verdadeiros eventos que se desenrolaram. No mesmo dia em que tu me deixaste, o João abordou-me com isto. Ela levantou o seu telemóvel, revelando um e-mail que ela tinha escondido durante 8 longos anos. Ele estava a avisar-me, Rafael. Ele sentiu que alguém estava a orquestrar um plano para me fazer de bode expiatório. Eu conheço a lente através da qual alguém vê o mundo. Tem cuidado com todos, até com o ré. Amanhã tenho uma reunião agendada com o denunciante. Nós entraremos em contato quando for seguro. Apaga isto. Vive. Ele nunca ligou. Violeta murmurou suavemente. 3 dias depois, ele foi descoberto em Belo Horizonte. E eu encontrei-me sozinha, a transportar uma vida dentro de mim. Mas, a sentir-me vazia, Rafael desabou no banco, o seu rosto pálido e exausto. Eu não o fiz. Nunca. O que queres dizer com nunca? Absolutamente não, ou talvez nunca tenha sido ordenado. A voz de Violeta foi inflexível. Eu nunca teria magoado o João, disse Rafael, a sua voz densa com emoção. Ele sentia-se como família para mim. Então quem foi? Ela perguntou. Rafael passou os dedos pelo cabelo. Deve ter sido o Manuel, o meu superior daquela época. Violeta lembrou-se. O primo da tua mãe. A pessoa que essencialmente assumiu o papel do teu tutor depois da morte do teu pai? Sim. Ele estava a supervisionar as nossas operações na América do Sul. Se o João descobriu algo... Rafael olhou para ela. A angústia refletiu-se nos seus olhos. Violeta, tu tens de confiar em mim. Eu não sabia. Mas tu pensaste que eu te tinha traído? Disse Violeta. A dor ainda fresca. Tu pensaste que eu estava a roubar-te, a trair-te com o teu companheiro mais próximo. Tu deitaste-me fora sem um momento de hesitação. Eu fui-me apresentado com provas, Rafael disse fracamente. Violeta esclareceu. Tu foste-te apresentado apenas com o que o Manuel queria que tu visses, o que era mais reconfortante de aceitar do que a realidade de que a pessoa que te criou e em quem tu confiaste para o teu negócio era desonesta. A risada de Matias ressoou sobre o lago, captando a atenção deles. Ele tinha impulsionado com sucesso um dos barcos para a frente com um empurrão impressionante. Como é que tu vais usar esta informação? Perguntou Rafael suavemente. Violeta tinha se perguntado isso durante toda a noite. A sua estratégia inicial estava bem definida. Descobrir o engano dentro das indústrias Silveira, manchar o nome de Rafael e reclamar tudo o que ele lhe tinha tirado injustamente. Depois de 8 anos de dedicação, ela estava finalmente prestes a alcançar o seu sonho. No entanto, enquanto ela observava a euforia de Matias e o autêntico espanto e dor de Rafael, ela sentiu a sua resolução a começar a fraquejar. Eu não tenho a certeza, ela confessou. Uma parte de mim ainda anseia por reduzir o teu universo a cinzas. Eu não te posso culpar, murmurou Rafael suavemente. Eu desapontei-te, Violeta. Nós desapontamo-nos. A sua confissão apanhou-a de surpresa. O Rafael que ela se lembrava nunca teria assumido a responsabilidade tão facilmente. Mãe, olha! Matias acenou, o seu entusiasmo palpável enquanto ele acenava com fervor. Posso apresentar o meu barco ao Sr. Silveira? Violeta fez uma pausa por um momento antes de dar um leve aceno. Vai em frente. Rafael ficou parado enquanto Matias se aproximava, um sorriso cauteloso nos seus lábios. Olá, Matias. Que embarcação impressionante que tu tens. É a mais rápida, Matias proclamou com orgulho. Eu percebi que é essencial posicioná-la perfeitamente em relação ao vento. Pensamento inteligente, comentou Rafael, agachando-se para olhar Matias nos olhos. Quando eu era criança, eu também corria barcos exatamente neste lugar. É isso? Os olhos de Matias brilharam de curiosidade. O senhor saiu vitorioso? Às vezes.
Rafael confessou. No entanto, havia um miúdo, o Tomás, que sempre conseguia superar-me. O que é que o senhor fez? Rafael partilhou como ele observou o método de lançamento do barco, analisou a técnica e depois dedicou-se a praticar até que ele melhorou ainda mais. Matias assentiu solenemente. É o que a minha mãe sempre diz. Envolver-se em prática constante e observação aguçada melhora as tuas habilidades em qualquer empreendimento. A tua mãe possui uma grande sabedoria, comentou Rafael, a olhar para Violeta com um toque de admiração no seu olhar. Apetece-te tentar? Matias perguntou, estendendo uma oferta do seu barco a Rafael. O ato modesto, esta leve oferta de fé, pareceu envolver Rafael. Ele respirou fundo antes de responder. Seria uma honra. Violeta observou-os enquanto eles se dirigiam para a beira do lago, Rafael a pendurar-se em cada palavra enquanto Matias detalhava a sua técnica de lançamento. Uma sensação constringiu-se dentro do seu peito. Não era dor, mas sim um anseio comovente pelas possibilidades que se tinham escapado. Durante uma hora, ela sentou-se no banco, a vê-los enquanto eles corriam barcos, partilhavam risadas e participavam em discussões animadas sobre espaço, ciência e beisebol. Matias, tipicamente cauteloso com caras desconhecidas, parecia inexplicavelmente atraído por Rafael, evocando uma mistura de cordialidade e desconforto em Violeta. Ela sentia como se um fragmento do seu ser reconhecesse o seu pai, embora eles nunca tivessem cruzado os caminhos. Ao regressarem ao banco, as bochechas de Matias brilhavam de euforia. Mãe, o Sr. Silveira também conhece o Capitão Nova. Ele possui todas as bandas desenhadas, incluindo as esquivas. É realmente o caso? Respondeu Violeta levantando uma sobrancelha para Rafael. Há certas coisas que tu nunca superas, comentou Rafael, um sorriso autocrítico nos seus lábios. Matias, posso ter um momento para falar com a tua mãe em privado? Matias olhou de um lado para o outro. A sua perspicácia aguçou-se naquele momento. É sobre assuntos de adultos? Sim, Violeta confirmou. Por que não verificas se consegues superar o teu recorde da travessia mais rápida? Assim que Matias já não estava ao alcance do ouvido, Rafael confrontou Violeta, o seu semblante sério. Eu devo corrigir isto, Violeta. De que forma? Os últimos 8 anos são irreversíveis, concedeu Rafael. No entanto, eu estou disposto a aceitar a responsabilidade pelos eventos que decorreram. Quanto às ações de Manuel, tomadas em meu nome com a minha empresa, tu estás realmente disposta a arriscar as indústrias Silveira? Violeta albergava dúvidas. Todo o teu legado? Que tipo de legado estamos a falar? Perguntou Rafael com uma borda afiada na sua voz. Este é um negócio fundado no engano? Uma riqueza manchada pela violência? Que tipo de precedente isso estabeleceria para Matias? Violeta examinou-o de perto, a procurar qualquer sinal de desonestidade, mas sem descobrir nada além de determinação. O que tu propões exatamente? Ajuda-me, Rafael declarou sem rodeios. Ajuda-me a organizar o meu negócio. Nós revelaremos a verdade sobre o Manuel, retificaremos qualquer mal causado pelas nossas ações e reveremos toda a nossa abordagem se for necessário. Ele tirou um momento para ordenar os seus pensamentos. Eu recuso-me a perder o meu filho de novo, Violeta. Eu recuso-me a ser o que permite que isto ocorra por mais tempo. O que te torna digno de confiança? Violeta desafiou-o. Depois de tudo o que decorreu, como é que tu sabes? Respondeu Rafael. A versão autêntica de mim mesmo, não a pessoa em que me transformei, quando permiti que o medo e o desejo de sucesso obscurecessem a minha clareza. Cautelosamente, ele estendeu a mão. Parece que uma parte de ti ainda tem alguma preocupação.
Ou, de outra forma, nós não estaríamos imersos neste diálogo. Tu terias levado imediatamente as tuas descobertas para os meios de comunicação. Violeta manteve a sua mão exatamente onde estava. Eu vim aqui a procurar justiça, Rafael. Então ajuda-me a que ela seja cumprida, ele implorou. A abordagem correta, não uma retribuição que inflige dor a todos, incluindo Matias, mas uma forma de justiça que tem o potencial de curar algumas das cicatrizes. Assim que Violeta estava prestes a responder, o seu telemóvel tocou de repente. Enquanto ela olhava para o ecrã, uma testa franzida desenhou-se na sua testa. É a Laura do Departamento de Recursos Humanos. Que peculiar, ele respondeu, e um arrepio percorreu-a ao ouvir o tom desesperado de Laura. Eu peço desculpa sinceramente, Sra. Castro. Eu não tenho a certeza de como aconteceu, mas alguém obteve acesso remoto ao meu computador na noite passada. Todos os meus arquivos eram acessíveis, incluindo os arquivos de pessoal da equipe executiva. Parece que tudo foi apagado. A ATI sugere que parece ser um ataque deliberado. O olhar de Violeta desviou-se para Rafael. Alguém perguntou por esses arquivos em particular. Essa é a coisa, comentou Laura, a sua voz a tremer. Exatamente ontem, o Sr. Pereira perguntou pelos arquivos antigos pertencentes a Manuel Silveira. Ele mencionou que tinha de rever algo de há 5 anos. Eduardo Pereira? Perguntou Rafael, a ter ouvido a conversa. O que está encarregado das aquisições. Os pensamentos de Violeta surgiram com intensidade. Laura, poderias dizer-me onde é que o Eduardo está neste momento? Essa é a razão pela qual eu entrei em contato, mencionou Laura. Ele acabou de esvaziar o seu escritório. A segurança informou que ele partiu à pressa há cerca de 20 minutos. Rafael já se tinha levantado. Ele referiu-se a ele como o protegido do Manuel. O seu tom era pesado com seriedade. Eles sempre partilharam um forte vínculo. Uma compreensão terrível instalou-se em Violeta. Se ele percebe que nós estamos atrás deles... Ambos olharam à volta à procura de Matias, mas a zona junto ao lago onde ele tinha estado a brincar estava deserta. Matias! A voz de Violeta tremeu enquanto ela o chamava. Uma onda de pânico inchou dentro dela. Matias! Rafael correu para a frente, os seus olhos a esvoaçar pelas redondezas. Segurança! Ele ordenou para o seu telemóvel. Eu preciso de uma equipa no Lago dos Barcos do Parque da Estrela de imediato. O meu filho está desaparecido. Violeta correu à volta do lago, a gritar por Matias, com o seu coração a bater no seu peito. Isto era inimaginável. Não quando eles estavam prestes a descobrir a verdade. Ele está aqui. Rafael gesticulou para uma silhueta vestida com um casaco escuro a apressar-se em direção à saída do parque, com uma pequena figura a contorcer-se ao seu lado. Matias! Violeta soltou um grito de partir o coração. O muar premitiu sobre o ombro Eduardo Pereira e ele acelerou os seus passos a puxar Matias com ele. Rafael lançou-se atrás deles, mais rápido do que Violeta o tinha visto mover-se. Ela correu para a frente, os seus pulmões em chamas, o medo a impulsioná-la com uma rapidez inesperada. Eduardo aproximou-se do SUV preto, estacionado no passeio, e abriu a porta com um movimento rápido. Assim que ele estava prestes a empurrar Matias pela porta, Rafael lançou-se sobre ele por trás. Eles caíram no pavimento. Matias soltou-se e correu para o abraço acolhedor de Violeta. Mãe! Ele chorou enquanto ela o abraçava. Rafael tinha o Eduardo imobilizado, a sua expressão torcida de fúria. Tu planeavas levar o meu filho? Eduardo soltou um cuspe. Ordens do Manuel, cobertura. Se tu e a tua ex-esposa se aproximarem demasiado da realidade.
As sirenes da polícia ressoaram à distância, enquanto Rafael punha Eduardo de pé, mantendo um forte aperto no seu pescoço. A verdade já foi revelada, ele rosnou. Acabou para ti e para o Manuel, um final. Inesperado, 3 meses depois, Violeta parou no limiar do novo quarto de Matias, a observar Rafael a ajudá-lo a suspender um modelo do sistema solar do teto. As suas risadas ressoaram no espaço, acendendo uma faísca em Violeta que tinha sido extinta há muito tempo. Manuel Silveira encontrava-se sob custódia federal, juntamente com Eduardo Pereira e outros 3 executivos enredados no escândalo de corrupção. Rafael cumpriu o seu compromisso. Ele abordou as autoridades diretamente, entregou toda a informação que eles possuíam e envolveu-se totalmente na investigação. As indústrias Silveira enfrentaram desafios. No entanto, com a abertura e dedicação de Rafael à mudança, a empresa estava a restaurar gradualmente a sua posição. Excelente, anunciou Rafael enquanto eles completavam a colocação do planeta final. O que achas, engenheiro-chefe? É fantástico, Matias declarou. Obrigado, pai. As palavras ainda percorriam Violeta como um choque repentino. Matias começou a referir-se a Rafael como pai apenas algumas semanas atrás, depois de finalmente lhes terem esclarecido tudo. Um relato simples do seu passado que reconhecia os erros cometidos por ambos os adultos, enquanto o protegia dos aspectos mais problemáticos. Rafael encontrou o olhar de Violeta sobre a cabeça de Matias. A sua expressão transbordava de apreço. O jantar está quase pronto, ela comentou. Limpem-se, aventureiros cósmicos. Na cozinha da casa que eles tinham comprado juntos, não como um casal reunido, mas como copais dedicados a fornecer estabilidade a Matias. Violeta mexeu no molho da massa e ponderou sobre o quão drasticamente a sua vida tinha mudado do que ela tinha imaginado apenas 3 meses antes. Ela percebeu que a vingança era uma força tóxica que ameaçava arruinar, não apenas Rafael, mas também ela mesma e talvez Matias. A justiça, em contraste, tinha desvendado uma rota para a cura que ninguém tinha imaginado que pudesse existir. Ele está realmente a encontrar o seu lugar, comentou Rafael enquanto ele entrava na cozinha. Ele parece apreciar a estabilidade de ter raízes depois de todo esse tempo a mover-se. Eu acho que ele gosta de ter-nos a ambos, respondeu Violeta. É difícil saber quem está mais entusiasmado para construir esse modelo de foguete este fim de semana, se és tu ou ele. Rafael sorriu, o olhar a aparecer muito mais frequentemente agora do que quando ela tinha regressado pela primeira vez a Lisboa. Fui sem dúvida eu, ele confessou. Obrigada, Violeta, por me dares esta oportunidade ao lado dele. Juntos com ambos nós ainda não chegamos, Violeta avisou. A sua conexão era intrincada, a navegar pelos papéis de amigos e copais. No entanto, as cicatrizes do romance eram demasiado profundas para uma simples cura. No entanto, nós estamos a dirigir-nos na direção certa. Isso é tudo o que eu posso esperar, comentou Rafael. Depois de um momento de pausa, ele continuou. A Fundação está a avançar com o projeto de restauração ambiental no Brasil. As comunidades afetadas pelas nossas atividades mineiras receberão o apoio de que precisam. Violeta assentiu, verdadeiramente surpreendida pela capacidade de Rafael de redirecionar os seus esforços para a retificação. Ela falou suavemente. O João estaria orgulhoso. Rafael assentiu. Assentir o mesmo. A cada dia eu sinto profundamente a sua ausência. Eu deveria ter confiado nele. Eu deveria ter confiado em ti.
Nós não podemos alterar o que já aconteceu, comentou Violeta. A fúria que a tinha impulsionado durante tanto tempo, agora um simples eco. No entanto, há lições a aprender com isso. Ela passou os pratos para ele pôr à mesa. Juntos podemos criar algo extraordinário para o Matias. Durante o jantar, eles absorveram com entusiasmo o relato de Matias sobre a sua nova escola, as suas novas amizades e o seu intrigante projeto de ciências sobre buracos negros. Às vezes, a dinâmica familiar sem esforço parecia quase de sonho para Violeta, como se ela pudesse acordar de um sonho a qualquer instante. No entanto, não era uma simples fantasia. Foi uma inesperada segunda oportunidade para todos eles. A oportunidade surgiu não da vingança, mas da corajosa e difícil decisão de procurar a verdade e a restauração em vez disso. Uma vez que Matias tinha adormecido, Violeta encontrou-se na varanda a olhar para o pitoresco jardim aninhado atrás da sua casa. Rafael aproximou-se dela, apresentando uma taça de vinho. Chateau Margaux, o seu clássico, para os novos começos, ele proclamou, a ressoar com o brinde daquele memorável jantar de há 3 meses. No entanto, desta vez, as palavras irradiavam esperança em vez de motivos ocultos. Para os novos começos, disse Violeta, batendo a sua taça contra a dele. Na quietude da noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar na vasta extensão acima, Violeta ponderou sobre o caminho que os tinha levado a este momento. Ela chegou a Lisboa com um ardente desejo de retribuição, a acreditar que repararia as cicatrizes da traição. Em vez disso, ela descobriu algo muito mais profundo. A força para perdoar, não apenas Rafael, mas também a si mesma. Embora a vingança pudesse ter proporcionado uma fugaz sensação de satisfação pela sua raiva, em última análise, teria deixado os 3 vazios por dentro. A essência da verdade, a busca pela justiça e o processo gradual e cuidadoso de restaurar a confiança proporcionaram-lhes algo que a vingança nunca poderia oferecer: um futuro que inspira esperança e propósito. Matias era amado por 2 pais que o adoravam profundamente. Rafael estava a recuperar a sua empresa e o seu legado. Por fim, Violeta tinha posto a descansar o ressentimento que tinha pesado muito sobre ela durante 8 longos anos. Não foi perfeito. Continuaram a haver dias difíceis, discussões difíceis e instâncias em que os ecos do passado surgiam sem aviso prévio. No entanto, agora eles enfrentavam-nos lado a lado, a abraçar a verdade em vez do engano e a mostrar bondade em vez de dureza. Em última análise, essa tornou-se a forma mais profunda de retribuição. Não se tratava de derrotar o seu inimigo, mas de dar à luz uma vida tão requintada que superava qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado durante os seus momentos mais sombrios.